Muito bem, vamos mudar continuação aqui. Falta mais 5 capítulos, né? O pastor titular Oi, quem que é o é, titular? É o Ney, é né? você. É você. Eu? É. Se você chegou, você chegou, você é o titular. O pastor titular, sábado a gente tava dando um time no livro. Ah, é? A gente tava meio free. A gente só conversando. Porque tava vindo pouca gente, né? Aí a gente pegou o hábito de ter o sábado free. Tá. Então a gente hoje não faz o texto, então? A gente não ia pro livro. Alguém que tivesse alguma coisa que estava ardendo no coração, ou que estava. E a gente trazia É, e na orava verdade, em cima. na Se verdade, mostrar contra. Ah, as últimas reuniões, né? O texto lido era o testemunho de algum irmão, né? sim, Testemunho de sim, sim. conversão. É, Aí acho que o Hannes podia contar o testemunho dele, né? a gente O estava Lyndon contando. já contou, o David também já contou o seu, né, David? A história do David foi linda. É, tem o Marcelo também, já contou, acho que foi um dos É, primeiros. É, Hannes, é. acho que é contigo. Ou o pastor titular também pode ser. Acho que é com o Hannes hoje, né? Aí passa a ser o texto lido e comentado do dia, o que impactou. O Hannes está cascando manga, pode falar assim, cascando manga mesmo, É, Hannes. Hannes. Só coloca. Vocês querem que eu fale o quê? Conta Como que só. foi como Como que é que foi foi o seu encontro com aniversário? Jesus? Não, como que foi como que é a sua vida com Jesus? Como você trombou com ele, como ele trombou com você, como que ele entrou na tua história, como que você entrou na história dele, como que vocês Ah, se legal. tornaram amigos. Conta aí. Bem, eu fui criado num lar cristão, né? Meus pais, eles realmente amavam a Jesus, né? Então, eu sempre tive um privilégio, assim, impressionante, né? De sentir na prática o amor de Deus, né? Eu nunca fui criado num ambiente hostil ou, né, sei lá. Eu vi o amor na minha frente o tempo todo, né? Meus pais, eles realmente viviam o que eles falavam, que eles pregavam, né? Meu pai, inclusive, ele, Deus chamou, ele trabalhava numa indústria lá na Alemanha, daí Deus chamou ele para ser missionário. Mas ele era de E, qual igreja na Alemanha? De família já era evangélica? Ele sim, era luterano. luterano? Eles Luterano? eram luteranos, né? E daí ele estudou num seminário luterano, né? E veio aqui para o Brasil trabalhar com os alemães, né? Com o povo alemão. E Evangelizar alemão. exatamente. E era um movimento pietista dentro da igreja luterana, muito legal. Inclusive lá em Guarapuava, ele dava estudo bíblico lá também, Aqui? entre os alemães lá. Olha E só. chamava Missão Evangélica União Cristã aqui no Brasil. Eles estão dentro da igreja luterana, inclusive eles têm um seminário próprio lá onde meu pai mora, e eles formam pastores, inclusive, para a igreja luterana, né? Esse seminário. E- Então, assim, eu sempre tive esse privilégio de crescer dentro de um lar que amava Jesus. Mas eu não conhecia Jesus assim pessoalmente, né? Eu conhecia o é, Jesus dos meus pais, né? Porque eles eram salvos, mas eu ainda não tinha tido um encontro real com Cristo. Eu era bem legalista, né? Bem religiosão, assim, sabe? Ah, isso pode, isso não pode.
Então as pessoas me conheciam como o pecado, né? Os meus colegas na escola. Que eu condenava todo mundo, menos eu, né? Sabe? E aí veio um grupo de música chamado Jans Team, lá de Gramado. Uma benção. Tipo, era um seminário tipo o pessoal lá do Palavra da Vida, lá de Atibaia, mas eles eram do Rio Grande do Sul. E eles foram, né, era um grupo musical, e eles foram cantar. Eles foram cantar lá. Uma das músicas que me lembro até hoje. É hora de recomeçar uma nova Nossa, a caminhada. música é top. Quê? A música é linda. Em nova estrada, seguir Cristo e mais nada. E aí Deus me tocou, né? Aí o pastor fez um apelo lá, o da Palavra da Vida, e eu estava sentado em cima na igrejinha luterana, lá na parte de cima, a turma da bagunça. E quando ele disse, quem quer realmente entregar sua vida a Cristo, vem aqui para frente, e eu fui, cara, saí lá de cima e desci lá para baixo, tinha 14 anos, eu acho. A partir de lá, meu, foi super legal, porque aí comecei a confessar os meus pecados, né? Meus irmãos, meus pais, colegas. Eu era bem briguento, assim, na escola, inclusive, né? Ninguém... Só tinha um baixinho que me aprontava, assim. O cara não tinha medo de mim. Mas... Aí Jesus começou realmente a me mostrar quem que eu era, né? Que eu não era melhor que nenhum outro pecador. Eu precisava da graça dele tanto quanto qualquer outro. E aí começou a caminhada, né? Ah, como diz aquela música lá do Grupo Elo, né? Seguir a Cristo, ó quanto anelo, ter minha vida cada dia. Oh, meu Deus, mas quão difícil é obedecê-lo. Mas mesmo assim, mesmo na minha... ah, E você frequentava a luterana mesmo. sim, sim, claro. A vida inteira. Até, até na faculdade. Aí na faculdade eu comecei a frequentar uma igrejinha batista que tinha lá mais perto da universidade. Tinha mais jovens lá, tinha mais. E é, essa foi minha história de E aí, aí conversão, né? você tromba a Dani quando? A Daniele, quando eu encontrei a Daniele, É, como foi e quando foi? isso já Vocês foi bem mais tarde, né? Quando eu já estava terminando o mestrado. aonde? Nos States? Não, eu participava de um grupo. Comecei a frequentar uma igreja lá em São Paulo, Igreja dos Ah. Irmãos, né? E A daí Dani, eles tinham... a Dani morava aqui no Brasil? Não, não, americana. E daí eles tinham um grupo de jovens na internet, online. Tipo um grupo de Ah, WhatsApp, mas naquela época era de e-mail, né? E hum. quem conduzia esse grupo eram dois irmãos mais velhos, assim, sabe? Foi uma benção, né? Eles, tipo esse Rabruta aqui, eles ficavam compartilhando conosco a palavra de Deus, né? E sobre assuntos específicos. Inclusive, uma vez foi uma série sobre namoro, né? Tinha vários tópicos bem legais, assim, de interesse dos jovens. E eu participava lá, depois a Daniela também começou a participar. Ela participava começou depois de mim, né? E a gente se conheceu nesse grupo, né? Ô, Rony, deixa eu fazer uma pergunta. Essa igreja dos irmãos é aquela pietista lá? A Ana Igreja dos Irmãos é Batista? uma igreja que o Gavin Aitken participa, sabe? Não sei se tu conhece, a esposa dele trabalha com capelania hospitalar lá em São Lógico que eu Paulo. conheço pessoalmente, ele é Nivação. Eles
Mas assim, dentro da igreja dos irmãos tem várias divisões também, sabe? Essa do Gavin Aitken é o que eu mais gosto, né? Porque ela é aberta. Mas tem também tem linhas fechadas. A minha esposa era da fechada. A fechada é assim, só quem é daquela igreja que pode participar da ceia, sabe? Uhum. Não que eles são sectários no sentido de achar que só eles que vão para o céu, não é isso, né? Mas eles são muito restritivos com a ceia do Senhor. Eles acham que só eles estão certos do jeito de cultuar a Deus, né? Eles acham que a gente é muito. Não tá. Por exemplo, lá as mulheres têm que usar véu, né? E a gente não usa. Isso não faz sentido. Pô, a Bíblia é tão clara nessa questão, né? Então por que a gente não faz, né? Mas eles acabam se isolando, né? Mas os irmãos abertos são mais conhecidos, né? É uma igreja maior, né? Inclusive, aqueles missionários que foram mortos lá no Amazonas eram dessa igreja, sabe? Foram evangelizar os índios lá com o avião, chegaram lá e os índios mataram eles. O Hudson Taylor, É, aquele mas... lá na Inglaterra, o George Miller, sabe? Ah, é? Pô, Eles são dessa denominação, desse eu grupo aí. achava que a Eleni Vassão era presbiteriana, cara. Quem? A Eleni, mulher do Gavin. Ela era, mas aí ela se converteu, né? Brincadeira. Mas assim, eles são tranquilos. Se o pessoal da presbiteriana chama eles para pregar lá, eles vão, entendeu? É uma bênção. Eles só são mais assim, Amém. eles não são, eles são meio sensacionistas, né? Eles não acreditam, né, nesses dons mais Então eu sou bem alternativos, vamos dizer assim, presbiteriano né? nesse sentido também. Eles são meio luteranos nesse sentido. Vo- Você é o que, David? Você é presbiteriano? Só curiosidade. Não, eu fui da presbiteriana há muito tempo, da IPI, né? Hum. Mas hoje eu tô na metodista. Ah, metodista. Que é? Porque metodista é um presbiteriano melhorado? Cara, não é calvinista, né? O John Ah, Wesley, não é né? Não tinha nada de calvinismo, né? ah, Não é ah, sensacionista. tá. Eu sou mais pé no chão, né? Legal. Então foi assim que Deus me salvou. Eu vi o amor de Deus na minha vida inteira, estava imerso no amor dele, mas eu não era salvo, né? Eu É. vejo o impacto da a minha avó, cara, que mulher de Deus, assim, sabe? Eu amava estar junto com ela. Ela toda noite se ajoelhava e pedia, né, para que Deus salvasse todos os parentes dela. E eu nem consigo acompanhar as orações dela, né, porque ela toda noite, sabe, de joelho, uma hora lá orando. Mas eu amava estar na presença dela, né? Pensa numa pessoa doce, numa pessoa realmente transformada pelo Espírito Santo de Deus. Incrível. Eu É, vi aqui quando você falava. sempre pedia para Deus me dar uma mulher como ela, e Deus me deu. Aleluia. Ontem foi aniversário da minha gatinha aqui. Glória a Deus, já Pensa numa Deus fala. mulher de Deus, também a esposa. Nossa. Essa é. Essa Fiquei é. pensando, né? Deus, de fato, ele ouve as nossas orações, né? Mesmo quando a gente não conhece ele ainda, né? Eu Deus te deu uma graça. me lembro daquilo que o Sainz falou uma vez, né? Que a diferença do ímpio e do crente. O ímpio, Deus ouve a oração dele, mas o crente ouve a voz de Deus, né? O ímpio, Deus ouve a voz dele, mas o crente ouve a voz de Deus. E eu não era crente nessa época, né? Eu... Mas, claro, eu simpatizava e amava os crentes porque meus pais eram, né? E eles sempre, nunca vi meus pais brigarem, sabe? Sabe, é aquele love total, né? Respeito, abraço, beijos na nossa frente. Então, eu tive uma infância muito abençoada, né? Glória a Deus. Glória a Deus pela sua vida, Vanessa.
É sua vida Eu nem, abençoada. eu nem sabia, minha mãe sempre teve problema com depressão, né? Eu nem sabia disso, só agora, né? Na minha É, vida adulta que eu descobri isso aí. sim. Meu Eu pai não sempre, gostei muito. meu pai sempre tratou com muita graça, né? Esse sofrimento da minha mãe. É, depressão é brabo, depressão não é fácil. Depressão é uma doença braba. Amém, amém, louvado seja. Que bom, né? Assim, eu sempre converso com a sua aqui, Hans, e a família de vocês, né, é uma referência para a gente. É até um desafio, na verdade. Ontem a gente dormiu junto, todo mundo na sala lá. É. Quando a gente faz aniversário, quando uma criança nossa faz aniversário, ela pode dormir no nosso quarto, né? Mas ontem era aniversário da minha esposa, então ela decidiu, vamos dormir todo mundo junto na sala. Bem legal, porque daí a gente fez algumas perguntas assim, né? O que que vocês admiram na mamãe? O momento que vocês Aham. mais marcou vocês na vida da mamãe? Aí cada um fala, sabe? Depois, o que que vocês querem imitar na vida da mamãe? Aí cada um fala o que que quer imitar. A maioria de nós é paciência, né? Mas é muito, muito legal ter, né, você com a gente, esse testemunho, não só contado, né, mas visto aí. Isso que eu queria É, enfatizar. Sempre, quando fala de alguma referência de família, é ela está comprovável. sempre buscando, né? O pouco que a gente convive aí com você, muito pouco, né, Ranes? Mas todas as Mas, vezes Minha esposa é uma influencia a esposa gente. realmente submissa, né? Bem Uhum. low profile, vamos dizer assim, né? Aham. Johannes, obrigado pelo testemunho Nada. edificante e a inspiração para todos nós. E que a Zé, gente possa olhar as pessoas, né, principalmente nossos parentes, nossos avós, assim, pais, mães, né? E que a gente também possa cuidar do nosso viver com relação a nossos filhos, nossos netos. É, Realmente é muito edificante. Que Deus te abençoe, continue abençoando você e sua família. e é um negócio comprovável. É só ir lá, tem endereço, tem lugar, tem tudo isso. Tem uma, É, recebe. Você vai lá e comprova que é verdade. Eu fiquei 2 dias na casa do Hannes. Eu comprovo que é verdade. A presença de Deus ali flui legal. É, as coisas acontecem porque Deus está ali. E Deus mora ali com aquela galera. As apesar de crianças mim, de. né, Valdir? Apesar de mim, né? Apesar de nós, né? Mas Deus está ali com aquela galera. Deus está naquelas crianças, Deus está naqueles. Deus, você entra para dentro daquela porteira, Deus está ali. Amém. Quem mais quer compartilhar o impacto aí do testemunho do Hannes na sua vida aí, que chamou mais atenção? Traz aí pra gente. A Bíblia é lida, né? Então, deixa eu contar a pequena história da minha família. Sempre tem uma heroína, uma pessoa que inspira, que teve início, digamos, né? A minha mãe É, que teve início. A minha mãe foi chamado, não sei se acho que eu contei para vocês, mas contei de um modo muito rápido. A gente morava na Indonésia, na ilha de Java, e lá na Indonésia foi colonizado pelos holandeses. Então, a minha mãe estudou numa escola holandesa e lá tem missionários, né, que falam, que cantam, falam do Evangelho, a história de Jesus. E minha mãe ficou interessado. E minha mãe, a família é budista, todos. Minha mãe tem 9 irmãos, né, e os pais, todos são budistas e praticantes. Tanto é que tem altar, digamos, né, na casa da minha avó. Eu até fui lá. Constatei lá, tem um altar, um pequeno altar, uma oferenda, tal, né? Incenso, todas essas coisas.
Mas, então, resumindo, ela Não, não resume não, bro. sugeriu para meu pai foi assim, digamos, ele foi assim, digamos, cooperando, né? Com a minha mãe, ele também foi para a igreja presbiteriana lá na Indonésia. E logo em seguida, acho que uns, sei lá, a gente ah, veio para o Brasil. Só que lá minha mãe tinha entendimento muito pequeno, né, em relação à salvação. Então a gente, antes de viajar, todo mundo foi batizado. E minha mãe achava que estava salvo já, né? Estava no Senhor, estava sendo transformado, alguma coisa assim. E aí, quando chegamos no Brasil, aí é outro entendimento. Não, não está salvo ainda. O batismo faz parte, mas não é. E aí, Oh, então, com o Jesus. tempo, a gente vai compreendendo, né? E pela graça de Deus, todos os meus irmãos, né, meu pai também, é do Senhor. E até hoje, servimos ao Senhor fielmente. E Aleluia. as gerações também, nossos filhos, nossos netos, né, estão no caminho do Senhor. E minha mãe, como a avó do Hannes, também orava. Acordava às 5 da manhã. Isso os últimos, ela contava, nos últimos, deixa eu ver, 20 anos lá, 15 anos. Mais ou menos. Ela morreu com 95, para ter uma ideia. E toda noite orava e orava pela família, de 5 às 6 da manhã. E Amém. ela sabe os nomes, não dos filhos, como dos netos e dos Glória. parentes, né, conjugados, digamos. Então, treinava como memória e orava na língua holandesa. Né? E aí, não, eles sempre chamava para fazer oração. Quando eu visitava ela, vamos orar, vamos conversar. Ela realmente é uma inspiração, um exemplo que acho que não tem outra pessoa melhor do que ela, da família. Né? Então, realmente, pela graça de Deus, nós somos do Senhor e estamos caminhando nessa jornada. Aleluia. Terceira geração já? Ou Como? segunda? Terceira geração já da sua família que serve o Senhor? Não entendi a pergunta. Vocês já estão na terceira geração, então, depois É, terceira geração, um, dois, três. servindo o Senhor. A quarta Isso é geração. bonito, né? Quarta geração já. Na Servindo a verdade, Deus. é Olha, três gerações, porque da minha mãe não conta, né? eu É três não gerações. sei. É, E, esse, e pela bênção de Deus, o meu primo, que meu pai é meu tio, não é também cristão, nem minha tia, que eu saiba, mas o meu primo foi chamado por Deus, foi escolhido. E ele é pastor lá na Indonésia. E tem um outro também, uma pessoa que a gente voltou para a Indonésia, ele falou assim, ó, eu agora sou cristão, porque eu via muito exemplo e também falava da minha mãe. Né? Então também assim, é gratificante, né? A gente ouvir por causa da conversa da minha mãe e ele se interessou, único da família, é também minoria do lá, Senhor. ou sei. É minoria lá, cristãos, na É Indonésia? exatamente, lá na Indonésia é o seguinte, 95% são nativo de lá, né? E são Ah, muçulmanos. E 5%, muçulmanos? 5% ou menos são os chineses. E a maioria dos Nossa. chineses são budistas. Ah, O evangelho, os cristãos é muito pouco. Mas tá, digamos, quais são as igrejas que tem lá, fortes assim? como? Denominação. Quais são as igrejas que Ah, tem forte lá? então, eu já perdi o contato, né? Mas existe uma igreja grande, tanto é que o pastor,
é um descendente chinês que veio para o Brasil, que veio aqui para o Brasil. Até o Robert Ah, só conhece, né? E ele fala três línguas, né? Fala inglês, chinês e da Indonésia. E a pregação dele falava em chinês e da Indonésia, para a colônia para a região da Indonésia, né? E ele já é idoso, 80 e pouco, acho que, sei lá, eu acho que, não sei se ainda está atuando. Tem na internet, tem tudo. E a igreja é grande, ele é muito e abençoado. você tem muito parente lá ainda na Indonésia? E só tenho, de meus pais e minha mãe, da geração dele, já faleceram, né? Então, eu tenho só os primos lá. Todos lá são budistas. E Eu testemunho, tem muito primo budista? tem. Então, eu oro por eles, eu mando Sim. mensagem para eles, versículos. As coisas do Habrudi também, tem alguns trechos que é bom, eu faço tradução do Google, né? Eu mando para Hum. eles, né? Aleluia. Então, O, o- o único jeito a gente fazer para testemunhar à distância é orar e mandar versículos, né? Mandar ah, textos, né? E você, testemunhar da vida que a gente passa, né? Mas a tradição da família, da religião muçulmano, budista, é muito forte. É muito É, forte. É. é, é, eu não sei se você sabe, mas esse grupo aqui, ele nasceu com uma forte influência da Indonésia. Ah, é? Sabia Quem é? disso? Você não sabia disso, né? Não, não, quem é? O, o, o pastor Ed Liu, né, que trouxe, é, nos provocou aqui, né, Steve, aqui no Brasil, vem provocando há mais de é, 15 anos, né, essa vida, de Havruta, nesse sentido de compartilhamento, de vida de corpo, né? Hum, é, E é esse verdade. grupo ele nasceu depois de um seminário dele, né? Que o hum, pessoal participou e decidiu abrir o grupo, né? JC, o Steven, mais no início ali disso. Então, e aí o que me chama a atenção nisso, no seu testemunho, né, é que Deus continua pegando as coisas que não são e fazendo ser, né? Você deu a estatística aí de hum, que não tem, tem muito pouco evangélico lá, mas olha só a influência de alguém que crê e de alguém que tem fé, né? Não hum. alguém do povo da fé, né? Amém, amém. E olha só, né? Um paizinho pequenininho, né? De ilhas, e olha o tamanho do Brasil. E existem muitos grupos desses aqui no Brasil, né, em função de um trabalho indonésio, Hum. né, da visão que Deus deu para o indonésio. Como é que vocês Então, conheceram esse pastor, cara? Pelo nome, depois você passa para mim pelo nome, aí eu vou ver. É sim, Edileu. Edileu. É, Ele não atua no Brasil, atua? não, ela não, na não, Indonésia. ele trouxe para o Brasil essa visão da experiência que eles tiveram lá. Acho que o Steve pode falar melhor, ele Ah, tá teve bom. um contato. Steve, conta aí um pouquinho o início aí, ou quem é o Ed Lewis. Bastante material dele na internet, no YouTube. É, Depois você ele, passa para mim, aí depois sim. Você Hum. fala Barraça ou não? eu falo, Barra Samlayu, tem macacê, Ah, tá. Barra Missão, eu falo. Minha esposa, fala e te compreende. Ah, legal. Eu vim com 9 anos, mas na Indonésia eu estudei chinês, caractere chinês. A minha Sei. esposa veio com 18 anos, então ela estudou a língua da Indonésia, ela fala fluentemente. Então, se Você precisa de assessoria da língua da Indonésia escrita, é com ela. tem uma Legal. missionária bem conhecida no Brasil. O nome dela é Margareta, a de Wardana. Conheço ela, ó, a minha juventude foi junto com ela.
A gente tinha, Ah, cantava conjunto de, não é coral, conjunto de jovens, né, que canta uhum. na igreja. Então, Praticamente eu conheci toda a família dela, tanto no conheço, Brasil como lá na Indonésia também. Ela é, trabalha com situações de muito com povos de Emergências. emergência. Eu vi ela a pregando, emergência, ela pregou na IPI uma vez. Muito é, boa, é. Uhum. Mas Margarida. que bênção, né? Porque eu tive na Indonésia umas 4 vezes. Ah, é? Que louco. É, Esse- então, mas o Ediléu, eu conheci o Ediléu através do Massal. Quando eu escutei ele pela primeira vez, eu fiquei muito impactado, né? Falando do Havruta, do Up and Out, e também já eles estavam 40 anos se reunindo diariamente, Nossa, 40 anos. 40 anos. Eu falei, nossa, mas como que é isso, né? Nós já estamos em quatro. Pois é, então já estamos chegando no 10, dízimo. 10, 10%. Tá bom, é bênção já. É. Mas aí eu fui entendendo como é que funciona, né? Por que do Havruta, né? Aí eu falei assim, eu quero experimentar isso, né? Porque eu não, eu nunca tinha visto uma coisa semelhante. Ô, Steve, aquele encontro, aquela palestra que a gente foi lá do Rafa Luta, lá na igreja Com o Ediléu. É. com o Ediléu, pessoalmente, o Ediléu, uma pessoa tá ali. Uhum. E quem trouxe? Foi o Massal que trouxe ele? Foi uma sal. Uma Ah, só já conheceu o Ediléu. Ediléu já vinha para o Brasil já há uns 10 anos. Hum. Então, já tinha um movimento do Havruta no Rio Grande do Sul, por exemplo. é, porque aquele Só que a encontro lá em gente São nunca. Paulo tinha bastante gente, né? Tinha bastante gente É. lá no encontro. Então, aí eu fui entendendo, né, dessa importância de a gente estar todos os dias, né, mantendo essa comunhão sem interrupção. E é interessante que a igreja deles, né, o Abba Love Church, eles experimentaram um avivamento muito forte lá. E eles são avivados, né? Eles creem nos dons e eles fluem nos dons do Espírito, né? Então, Ediléu prega assim que você se converte, já desce as águas e o cara já sai falando línguas, né? É, Mas eu entendo que dentro do contexto, né, principalmente islâmico, onde eles sofrem muita perseguição, não sim. dá para você viver um evangelho mais simplesmente racional, né? Você tem que viver, você tem que estar meio Sobrenatural. que fluindo no sobrenatural. E lá, assim, tem conversão em massas, assim, sabe? É interessante. A Indonésia é um país que está sendo muito alcançado pelo Evangelho. E eles estão enviando missionários até para o Japão, né? Então, exposta a tudo, né? E eles estão abrindo igreja no mundo inteiro, né? A Beloved Church. Você vê que coisa, né? Um povo lá da Indonésia. É. Então, eu entendo, assim, né, que a É, consagração do pastor de Léo inspirou muita gente, muita gente a viver o evangelho na sua integridade, na sua integralidade, né? é. Mas Então, tem bastante material dele no YouTube. Eu vou achar É, alguns e vou postar os links. isso, pastor, por favor. É. Porque né, o Steve, em Mogi das Cruzes Uhum. foi implantado uma igreja da Indonésia, Sim, fala a eu já língua fui da lá. Indonésia, lá, tudo. Uhum. E teve Uhum. apoio da igreja da Indonésia lá de Toronto. Ah, É, interessante.
enviando até recursos financeiros, pessoas, né, pastores, Uhum, assim, no começo, para uhum, formar essa igreja. E uhum, agora parece que o pastor, agora eu não frequento lá, né? Só de vez em quando fazer uma visita. O pastor que atuava faleceu, uhum, né? Faleceu e aí parece, eu não sei mais, eu não tenho mais contato, né? uhum. Você vai aonde, sim? Na igreja do Robert, Ah, você é da igreja do Robert. do Ah, Robert que Morris. legal. Ah, Você que vê que legal. sabe como é que eu cheguei na igreja do Robert? É por causa do meu pai. É Hum. que a gente morava em São Bernardo do Campo e a gente frequentava a igreja presbiteriana de lá, né? Aí meu pai falou assim, eu entendo português, mas não dá para em profundidade. Que tal a gente vai na igreja que tem língua mandarim, da chinês, né? Eu compreendo melhor. Aí todo mundo falou, se meu pai quer, vamos lá, né? A gente vai de ônibus naquela época e vai, chegando lá e frequentando. Até agora, a gente ficou lá. E eu mudei, quando eu casei, mudei para São Paulo. Então, ficou aqui. É, não A tua, a entendi. tua, Ficou a aqui. tua esposa é Aqui indonésia onde? ou ela é chinesa? É, Coisa maravilhosa, né? A operação do Espírito Santo, Puxa vida, é muito, muito lindo. muito maravilhoso ver esse mover, né? Transcultural, internacional. É, Deus realmente continua sendo Deus e que nós possamos nos fortalecer mesmo cada dia, né? Uma coisa hum, que chama muita atenção, né, minha, assim, é a ênfase que até o próprio Edildo traz, né? Do envio, né? Dos 12 primeiro, depois dos 70 e a simplicidade, né? Com a qual Jesus disse para eles fazerem o serviço que eles tinham que fazer, né? Basicamente, entrar nas casas, orarem, testemunharem daquilo que hum. eles tinham visto. E esse evangelho simples, né, é o que tem tocado o nosso coração nesse contexto, né? Ou seja, a simplicidade de uns aos outros, né? Como já está sendo diz sempre, o partir do pão, ninguém tem o pão inteiro. Essa coisa da mesa mesmo, sabe? Essa coisa de... Nós não estamos aqui, né? é, Cada um tem o seu lugar geográfico, mas poucos nos se encontraram aí, mas, cara, é tremendo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem feito conosco ao longo desse tempo, né? Além de nos converter, né, dia a dia, tem sido muita bênção, né? Ver pessoas, né, que Deus traz aqui para o grupo, né? e, e pessoas que são restauradas, né? Pessoas que com esse evangelho simples, com essa maneira simples, né? E o desafio nosso é esse, sabe, gente? É encorajar-nos aqui também, né? Em não sermos tanques, né? Que represam água, mas que nós possamos ser revigorarmos. canais, sermos os canais, né, de multiplicar isso, né? Dois ou Amém. três, desafio de, olha, vamos reunir em dois para ler a Bíblia juntos e ouvir o Senhor juntos, né? E é assim que a palavra de Deus tem operado no nosso meio, vai continuar operando no nosso meio. E quando eu falo nosso, não é só esse quadrinho aqui, não, né? Naqueles que decidem por um evangelho cristão, simples, né? Então, que nós possamos passar essa visão para frente, não é estrutura, não é nada disso, né? É um espaço de confiança, de confissão, A de frutar. ajudar, mas, sobretudo, né, de reconhecer esse Deus maravilhoso que se revela através do irmão, né? Através do testemunho, através
daquilo que ele fala no coração, o irmão compartilha. E eu ultimamente, tenho ficado impressionado, sabe? Fazendo assim, montando as sínteses ali, como que a nossa reunião gera, né? Não é a nossa reunião, né? Como que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, falando através de cada um pedacinho, no final sai uma mensagem que é incrível, né? E esse final de semana eu tive com o Enzo, né? O Steve sabe, conhece o Enzo. O Enzo é o filho do Ayrton. E Deus está fazendo algo semelhante com um grupo de universitários. Já está no nível Brasil. Aí eu compartilhei com ele o nosso grupo, compartilhei e falei para ele, olha, aí mostrei para ele as sínteses, né? Uma síntese lá para ele. Eu falei, olha, essa síntese aqui saiu de um dia de manhã, 6 horas da manhã, com o pessoal compartilhando suas fraquezas, rasgando o coração diante de Deus, e mais do que isso, né, recebendo, né, a mensagem de Cristo através de outro irmão. Aí eu até fiz um testezinho, né? Eu falei, olha, essa síntese aqui, o que que você achou? É aplicável para os jovens dessa geração sua? Ele falou, total, eu entendi tudo, manda mais. Então, eu também creio que Deus tem um propósito nisso, né? Eu já estou em contato com ele, o resultado das nossas reuniões aqui, essas síntese, possivelmente vão passar a ser, material aí para esse grupo de estudantes que estão se reunindo aí de forma online. Muito legal, gente. A gente vê a naturalidade de Deus, né? A gente aqui complica, né? A gente traz um monte bom, um monte de peso, mas servir o Senhor, como minha esposa fala, né? Tem que ser leve, tem que ser gracioso. E obrigado, né? Por vocês nos ajudarem aí a enxergar o caminho, né? O testemunho de vocês. A Eu queria caminhar. aproveitar e agradecer ao David, que ele mandou o devocional do pai, e lembrei de um Uhum. casal que está afastado da igreja, decepcionado, com a liderança, tudo mais, e já não sei quanto tempo, acho que 2 anos, alguma coisa, que tá, não quer. Já encontrei com ele, mas ele falou: ah, tá, mas não vai. Então vou enviar esse texto, esse devocional, mas não vou pagar o direito autorais, tá, David? É isso mesmo, é isso mesmo. Mas enfim, querido, já um teor de out, né? De envio, eu acho que alguém poderia estar orando aí, nos enviando, né? Ou rasgando o coração aí. O Sen ou o Hannes, pode orar? Um dos dois? Tira para o ímpar aí. Opa, misericórdia. Vai lá, Sen. Você pode orar para nós? Vamos lá. Bondoso Pai, Senhor, nós somos gratos a Ti pela Tua presença. Obrigado, Pai, pela vida que nós temos, pela saúde, pelos irmãos aqui se reunindo, Senhor, compartilhando a vida de cada um, encorajando um ao outro. O Senhor sabe nosso coração, nosso íntimo. Queremos Te adorar, queremos Te louvar, queremos se relacionar com o Senhor. E o Senhor tem sido bondoso, misericordioso, paciente conosco, que muitas vezes nós deixamos de dar atenção à Tua presença. Senhor, então, que a gente possa estar sempre querendo te aproximar mais, Senhor, conhecendo mais e ter mais comunhão com o Senhor. Venha nos conduzir no nosso viver de cada dia, porque a Tua presença é a essência da nossa existência. E que a nossa missão, que o Senhor tem preparado,
nossa missão aqui na Terra, que o Senhor tem dado para cada um de nós, que possamos cumprir. Queremos te glorificar o teu nome sempre, Senhor. Queremos testemunhar o teu amor, o evangelho, a salvação, Senhor, para todos. Que possamos não desistir, Senhor, das pessoas que são frios, não têm entendimento, mas que possamos orar, possamos ter paciência, persistir em oração das pessoas, Senhor. Que possamos continuar amando as pessoas, que o Senhor nos dê esse amor para cada um de nós, Senhor. E abençoa a nossa família, que possa fortalecer a nossa fé e que possamos viver digno da tua aprovação. Ajuda-nos, Senhor, a permanecer fiel até o fim das nossas vidas, pois o mundo está em caos, está em situação muito, muito péssima, Senhor. Então, ajuda-nos, Senhor, a firme permanecer em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Amém. Louvado seja. Bom, é isso, pessoal. Acho que Até a gente podia Pode falar, Denise. talvez fazer uma oração pelo Brasil, né? A gente vive um Amém. momento muito complicado. O JC orou ontem. Achei Uhum. muito bom lembrar de orar pelo Nicolas, sabe? E a gente vive um momento muito tenso, né? De um judiciário totalmente autoritário, né? E talvez a gente não esteja enxergando a gravidade disso. Uhum. Amém. Pode orar, David. Puxa aí. Deus, obrigado por esse momento aqui entre irmãos, ouvir testemunhos de vidas que foram tocadas pela tua graça, convidados a andarem com o Senhor. Pai, obrigado porque a tua graça nos convida, nos transforma. E é tão maravilhoso ouvir essas histórias, Pai. Mas aqui, como irmãos, nós queremos clamar pelo nosso país, Pai. Amém. Vivemos um momento tão tenso, Pai. Uhum. Uma ideologia nefasta, Pai, sendo ensinada em escolas, em universidades, Pai. Uma opressão de quem era para ser juiz, Pai, para julgar as causas das viúvas, as boas causas, Pai. Oh Deus, nós olhamos para isso tudo e nos preocupamos com o nosso país, Pai. E queremos pedir, Pai, e clamar pela tua intervenção. Tu és o Deus Todo-Poderoso, Pai. A história está nas tuas mãos, Pai. Amém. Oh Deus, o nosso país não está largado, Pai, mas é o Senhor que é soberano e nós pedimos em nome de Jesus, Pai, que o Senhor intervenha, Pai. Há tanta gente sofrendo, Pai. Há tanta corrupção, Pai. Há tanta gente sofrendo doenças porque o dinheiro não chega onde deveria chegar, Pai. Oh Deus, nós clamamos, Pai, que o nosso país seja transformado, Pai. Nós podemos ser um país onde o teu evangelho pode ser anunciado, Pai. Oh Deus, mas a gente já vê hoje perseguição, Pai, dentro da universidade, Pai. Como isso é evidente, claro, Pai. Irmãos têm sido perseguidos por se posicionarem, Pai, em relação ao teu evangelho. Nós clamamos em nome de Jesus que o Senhor abençoe esse movimento que nasceu no coração do Nicolas, Pai. Que o Senhor dê sabedoria àquele jovem, Pai, teu servo, que até hoje tem sido sábio nas palavras, Pai. Ô Pai, dá sabedoria, livra-o do mal, Pai, da influência do mal, do orgulho, da soberba, mas que ele tenha os lábios dirigidos pelo Teu Espírito Santo, Pai. E nós pedimos, Pai, que caiam por terra, Pai, nesse país, os inimigos do Senhor, Pai. A gente sabe que por trás disso tudo, dessa corrupção, existe adoração a Satanás, Pai, e tantas outras coisas nefastas, Pai. Nós pedimos em nome de Jesus, Amém. levanta homens teus, Pai. Amém. Homens teus para liderar esse país, Pai, em nome de Jesus. Amém. E livra-nos dessa opressão, Pai. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém, aleluia. Amém. Amém. Amém, amém. Amém, amém. Só uma pergunta assim, qual que é a língua predominante lá da Indonésia?
o nome. Passa para mim direitinho no WhatsApp. Vou Tá. fazer um teste aqui. Depois Chama-se eu... Bahasa Melayu. Ixi, escreve esse negócio lá. Como é que fala Escreve. Deus te abençoe nessa língua? Tuhan berkati. Ah, não vou aprender. Esquece. Nós temos o Indonésia aí. Vamos lá. Deus abençoe, gente. Eu tô Amém, saindo. amém. Valeu, Steve. Né? Bom Graças a dia. Deus. Graças Tchau, a tchau, Deus. gente. Bom final de semana aí. Vai ter show aí, David? Tem que ter, né, cara? Manda bala. Manda bala lá. Bom dia a todos. Bom dia. Bom Bom dia a dia. todos. Esteve quieto, não, Carlos. Ligar aqui meu som. Tô vendo muito. E aí, Valdizito, sobramos só nós dois agora? Só nós dois. Se eu sou o anfitrião. Mas fala aí da festa, como que terminou? Vocês foram apagando, desligando, dormindo e dormindo? Chegou uma hora que eu disse, ó, pessoal, vamos orar, que tá tarde. Aí a gente orou, eu orei, né? E foi dormir. Tudo lá, aquela molecada. Até o Johannes foi? Todo mundo, claro, pô. Só a Johanna aqui não, porque essa a gente já botou pra dormir antes, né? Porque ela não ia aguentar, né? Tá. Você tá dormindo. Aí o resto foi lá. Que gostoso. Isso é muito bom, hein? São lembranças que vocês vão levar para vida, que essas crianças vão levar para a vida toda. Com certeza. Lembranças de um. Eles vão continuar tendo um tempo bom, com certeza. Vão casar com homens de Deus, com mulheres de Deus. Vão constituir família Agora tranquila, igual a a gente vai sua. pra Marília agora celebrar o aniversário um dia após, sabe aquele... Um dia após, a gente vai tomar um café da manhã lá, uma um café lá que serve café da manhã, né? Você vai levar a galera lá? É muito legal, né? A gente vai se encontrar com a Sara e com o Albinho também, que é a nossa filha de coração. Tá. E a grana? Quê? Vai ficar caro? Vai. Você tem a grana aí? Tenho, mas Deus proverá. Não, se você precisar de alguma coisa, me dá um toque. Não, fique em paz. Aquele rapaz lá que é o dono desse restaurante, eu ajudei ele a instalar placa solar lá na casa dele. Isso. Mas, brother, se você precisar de alguma coisa, me dá um toque. Não, fica tranquilo. Senão eu não ia, se eu não tivesse dinheiro eu não ia. Não, tô ligado, mas assim, de repente você pode compor outra coisa, né? Sim, mas paciência. A gente tá caprichando no aniversário da gatinha. Tem que caprichar mesmo, tem que ser legal. Ainda mais que tá todo mundo reunido, né? Todos os filhos juntos. Nossa, fantástico. Esse é o melhor de tudo. Todos os filhos juntos. Melhor de tudo. Então falou, bro. Vocês vão lá agora? Como? Vocês vão lá agora ou amanhã? Amanhã, né? Agora. Só tô Porque só foi tô ontem? terminando de tirar o que sobrou, porque eu corto as mangas em pedacinhos para desidratar, né? Daí sobra alguma coisa na semente. Daí eu tiro isso que sobrou agora para fazer suco. Então aproveita tudo, né, Daí. Jonas? Que legal, cara. Aproveita tudo. Deixa eu ver. Nossa, que bacana. É bom mesmo. Respeita a natureza também, isso, né? Não, isso aí não tanto faz. Se a gente jogar fora assim, as bactérias e os fungos iam gostar de qualquer jeito. Sim. Eles iam dar um jeito de degradar isso aí rapidinho. Você tem biodigestor aí? Quê? Você tem biodigestor aí no seu saco? Não é nem dá tempo, porque a gente dá para os animais.
Ah, tá. Mas, assim, tem um pouquinho, né, de biodigestão aqui, porque tem horta, né? Sim. Mas daí o cocô dos cabritos, das galinhas, a gente usa para horta. Adubar. Tem um senhor aí que gosta tanto de mim, que ele vem aqui direto para plantar coisas aqui. Aí agora ele plantou um monte de aipim, mandioca. Ah, que legal. É, Acho que 8 meses ela já está produzindo, né? 8 meses. leva um tempinho, né? Ela é uma cultura mais lenta. Mas daqui a Sim. pouco tem uns aipingos. Se for uma variedade legal, ela dá uns mandioca muito macia, né? É uma É. delícia. Nossa, as que ele já me deu, tudo macia. É, né? É Maravilhosa. muito bom. Tem uma mulher aqui, que eu conheço da igreja aqui, ela faz uma espécie de como que se diria, a mandioca meio derretidinha, assim, sabe? Como se fosse uma massinha. Mas, cara, que coisa fantástica aquilo. Aquilo é maravilhoso demais, aquela mandioca daquele jeito. Eu precisava pegar a receita com ela. Era minha amiga, o marido dela é muito amigo meu. Me chama Savério, mexia com carro. Esse cara é um empresário. Quando eu cheguei aqui, o cara era um empresário muito rico, sabe? Aí perde tudo, depois ganha de novo, perde de novo, ganha. Ele constrói umas mansões, cara, nos condomínios, umas casonas, de repente ele muda pra lá, tá lá com a família, de repente a firma dele vai mal, ele vende a casa e começa tudo de novo. Aí compra outro terreno, condomínio, constrói, faz aquela puta daquela mansão, de repente vende. Já vi ele fazer umas 3 vezes isso, nesses 14 anos que eu tô aqui. E trabalha igual um louco, sabe, velho? O tempo todo trabalhando. Ele pega essa pista daqui para São Paulo, ele vem a 200 por hora com os carros, que ele tem que trazer carro para cá para vender, para entregar. Nossa, 200 por hora. 200 por hora. Falei, meu Deus, velho, que loucura. Ele falou, não, mas eu só ando assim. Eu só ando assim. Parece eu na 180. Alemanha. Lá na Alemanha diz que é uma delícia, né? Você É, pega os autobahn lá, autobar, como é que chama? Autobar, aquilo. Autobahn. Autobar. Você pega as autobahns, você pega, vai pela esquerda tem preferência, né? Você pode sentar o pau diz que é comum lá os caras ver Porsche passando a 200, 300 por hora, né? Sim, bom. Você vê muito mesmo isso lá. 200 É tá comum, passeando, né? tá passeando. É. Tem um rapaz aqui na minha igreja que ele comprou uma BMW GS 1250, aquela moto todo terreno, né? Ele disse que ela passeia 140, ele estava andando a 140 na chuva, ele achando que estava a 60. Quando ele olhou, estava a 140, ela nem percebia. Segurança, tranquilidade. É, mas é isso mesmo. É, por isso, graças a Deus que eu tenho um ninho aqui, que ele treme todo quando você está andando a 60 por hora, então você nunca passa dos 80. É, o Jeep da Ana anda Mas bem. nesses carros bons, você pisa um pouquinho, você já está no 120 e nem percebeu. O carro da Ana não anda muito assim, não, mas é um carro bom pra caramba. É um Jeep Renegade 2021. Então ele já tá meio velhinho, né? Velhinho Bem não, quer dizer. velhinho, né? Não, 2021? não. Eu me expressei mal. Já tem um certo tempo de uso. Mas tá muito bom ainda, tá muito bom. Não tem nenhum barulhinho de lata, nada. O carro é firmezinho, inteirinho, perfeito. Quando se surge qualquer barulhinho, ela fala, que barulho é esse? Que barulho é esse? Já que ela leva no mecânico, né? É um carro muito bem cuidado. Então, mas eu estou pensando em trocar por um zero, um 2025, 6, que ele o motor é 1.3 turbo,
ele anda mais e gasta menos do que o nosso, que é 1,8. Motor 1,8 é aspirado. Nein, im Freezer tun. Vielleicht zwei Plastik-Bags von die kleinen, weißt du? Aí, pra fazer a Nicole diz. Tô aqui agora na frente da casa onde a gente fez a bagunça. Deixa eu te mostrar aqui pra você ver. Tá, deixa eu ver. Cadê aqui, ó? Tá vendo as camas aqui? Tô vendo. Que legal. Tá tudo aí ainda. E daqui a gente consegue ver o céu, as estrelas. Foi tão legal. Puxa, nossa, deve ter sido maravilhoso. Maravilhoso ver tudo aí. Olha ela aí. Olha ela aí. Olha minha amiga, Johanna. Johanna, ô linda. Você não cansa de ser bonita, não, menina? Você não vai parar de ser bonita, não? Só vai ficar cada vez mais bonita. Tá. Coisa linda do Ô, tipo. doido, que coisa linda! Nossa! Pega ela pro você, Hannes. Eu falo assim com as crianças aqui. Eu quero brincar com as crianças. Eu falo assim: você tem dono? Ela falou: tenho. De quem que você é? Falou: sou dele aqui, sou do papai. Falou: ainda bem que você é, porque se você não tivesse dono, eu ia pegar você para mim, porque você é uma criança tão, tão especial. Eu preciso de uma criança lá em casa. Você não quer ser minha criança, não? Começa a falar assim que as crianças eles gostam de conversar comigo. Vamos sair da reunião que eles estão gravando a gente aqui. Ah, é? Tá, É. então vamos sair. Até mais, querido. Tchau, brother. Um abençoado dia para Prazer. você. Tchau, tchau. Você também. Tchau. Não sei, né?